vim para perguntar para você se você sabe qual é o coletivo de babaca. Sabe? Integralistas. Hoje a gente vai conversar sobre eles e fica aí que tá maneiro pra caramba. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Bom, não tem como falar de um sem falar do outro, né? Mesmo afinal de contas, os integralistas eram fascistas e se a gente não sabe o conceito de fascista, a gente também não vai entender o porquê que ser integralista é tão merda, né? A gente começa com o seguinte, vou aqui dar um contexto geral, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre característica geral do fascismo, tá? Ignorem motos que estão passando aqui na rua, que são um caralho essa hora. Vamos lá. Bom, o fascismo. O fascismo, e a gente fala disso porque o integralismo ele veio ali inspirado no fascismo italiano, né? O fascismo de Mussolini. Vamos começar por aí. São ideologias totalmente totalitárias, tá? Autoritárias, militaristas. Afinal de contas, eles precisam de um poder coercitivo para conseguirem controlar melhor, né, essa ideologia, controlar melhor o regime que eles implantam. São expansionistas, tá? São ali que vão em busca de novos territórios para expandir a sua ideologia, tá? Mandar ir para outros polos. Quanto mais gente, melhor. Porém, eles também são ali... tem essa ideia do eu sei o que é melhor pra você. Então eu mando e você fica na sua aí, tá? São, como é que eu posso dizer mais características? Anticomunistas, extremamente anticomunistas. Afinal de contas, o fascismo ele é a favor da propriedade privada, apesar de também ser antiliberal. Eles acreditam que o Estado deve se intervir na economia. Porém, também deve usar a sua força coercitiva para proteger a propriedade privada, tá? Deve interferir na economia porque deve ter ali o poder das grandes empresas. Essas grandes empresas deveriam ser estatais, mas em contrapartida também deve proteger a propriedade privada, tá? Esse daí é um contexto geral. Isso daqui também é muito importante. Ultranacionalismo. São extremamente nacionalistas. Pátria, né? Brasil, enfim. Quando a gente tem a importação dessa ideologia para o Brasil, logicamente vamos ter ali algumas poucas diferenças. Afinal de contas, quando o fascismo ele é implantado na Itália e o nazismo é implantado na Alemanha, a gente tem o discurso de superioridade racial, né? Uma raça pura, uma raça ariana pura, evoluída e pipipipopopó. Quando vem para o Brasil, obviamente, esse discurso não iria colar aqui, porque, né? Dadas as circunstâncias do Brasil, a gente não tem como muito ficar falando aí de raça pura, não, tá? Então aqui a gente ganha alguns elementos, tipo a figura do indígena incorporado como um povo tradicional, que deve ser, né, contemplado, enfim. Só que não se enganem, porque não é um indígena, exatamente. É indígena, mas esse indígena precisa estar devidamente catequizado, né? O cristianismo, ele é muito forte, né, nessa ideologia. E não é uma crítica, tá, gente? É uma constatação. Isso é real. Afinal de contas, o integralismo no Brasil, ele chega com 3 principais pontos. A gente tem Deus, a gente tem pátria e a gente tem família. E também não é por acaso que eu tô tentando falar sobre eles, não. Que eu tô aqui, né, falando mais que pobre na chuva, não. Deus, nessa ideologia, era tido como o destino dos povos, tá? Ali ele era o pilar central dessa ideologia. Depois a gente tem a pátria, né, que era o poder integrador, o poder ultranacionalista. Por isso que a gente tem aí o integralismo. A pátria deveria ser integral na vida das pessoas, na sociedade. Deveria controlar
todos, usando seu poder coercitivo, inclusive. E a família como a menor sociedade que serviria de manutenção dessa ideologia, tá? Quando a família seguia essa ideologia, automaticamente ela crescia, né? Ganhava novas proporções, tá? A ideia, né, central desse rolê era que o ultranacionalismo cristão conseguisse sufocar a diversidade que havia aqui no Brasil. Faria com que as minorias desaparecessem, fossem todos, então, maioria, né? Todos compartilhassem do mesmo pensamento. E Plínio Salgado, que foi o cara que trouxe isso daqui para cá em 1932, ele viaja para a Itália, fica fascinado com a ideologia de Mussolini lá. E ele chega no Brasil em 32 e escreve o Manifesto de Outubro. O Manifesto de Outubro que sistematizava tudo que ele pensou ali, né, que deveria ser implantado no Brasil. E realmente consegue um grande número de adeptos, tá? Afinal de contas, chega aí a ter mais de 100 mil seguidores aqui no Brasil. Então é um grupo bastante grande. Afinal de contas, na época em que isso tudo aconteceu, lá em 32, o Brasil tinha cerca de 40 milhões de habitantes. Então, vocês veem, proporcionalmente, é realmente um grupo muito grande. Se hoje em dia já seria expressivo, né, esse número, naquela época não era diferente não, também era bastante expressivo. Plínio Salgado era o nome do cara que idealizou isso tudo, mas não era o único nome importante, tá? Eram 3 pessoas de frente dessa ideologia. Era ele, era Miguel Reale e Gustavo Barroso. Gustavo Barroso foi um cara que trouxe textos nazistas, né, antissemitas, para cá, para o Brasil, traduziu, né, e espalhou essa beleza de ideia aqui no território nacional. E Miguel Reale, filho dele, está até hoje fazendo merda na política, afinal de contas também se aproveitou e participou do golpe da Dilma, tá? Então, o golpe contra a Dilma teve lá a assinaturazinha dele também, pra quem não sabe. Não é mentira não, vai lá pesquisar. Bom, gente, outro ponto que os aproximavam muito do fascismo e do nazismo era a proteção aos seus símbolos. Afinal de contas, sim, os integralistas tinham os seus símbolos. Eram chamados de camisas verdes, porque eles tinham seu uniforme muito característico. Eram camisas muito bem engomadas, passadas, né, com a gravatinha preta, camisas verdes de manga comprida, que nunca deveriam ser esgarçadas, né, arregaçadas as mangas, nunca. O uniforme tinha que estar impecável, bem passado. Eles não poderiam... A camisa, gente, era uma coisa sagrada, real. Não podia beber com a camisa, tipo, né? Além disso, eles tinham a braçadeira com o sigma. O sigma é uma letra grega que significa soma de pequenas unidades, enfim. Era a simbologia deles. Além disso tudo, eles tinham um comprimento muito específico. Vou até botar uma foto aqui, porque, né? Mas ao invés de saudarem, vocês sabem quem, eles saudavam com Anauê, que é uma palavra em tupi, que quer dizer você é meu irmão. Dava esse sentido de unidade, né, fraternidade aí da galera. Gente, vamos lá. Simbologia, né, um uniforme muito parecido com vocês sabem qual. Como a gente sabe, a doutrinação deles era bastante eficaz, tinham jornais, revistas, programas de rádio, né? Tinham milícias integralistas. Para quem não sabe, eles faziam essas milícias nas marchas aí, né, nas passeatas que eles faziam. Essas milícias estavam presentes e sempre caíam aí na porrada com quem pensava diferente, com grupos opositores. Eles eram bastante agressivos também, tá? Gente, uma curiosidade aqui no meio do rolê é que eles tomaram o apelido de Galinhas Verdes. Esse apelido de Galinhas Verdes foi por causa da camisa e porque na Praça da Sé, em São Paulo, lá em 1934, houve uma marcha deles, uma passeata deles, né, com as bandeiras e com tudo mais.
E nessa passeata a gente teve um confronto direto com os antifascistas, tá? E foi bastante violento, muitas pessoas se feriram, algumas pessoas inclusive morreram. E no meio desse confronto, a galera lá, os camisas verdes, tiraram suas camisas para conseguirem fugir da confusão. E esse episódio ficou conhecido como a Revoada dos Galinhas Verdes. Quem fez essa publicação no jornal foi Barão de Tararé. Era um jornalista da época, bastante engraçado. Só que o que não foi engraçado foi o que os Galinhas Verdes fizeram com ele, né? Porque sequestraram e espancaram o cara. Então daí dá pra ver que não era uma galera muito bacana de se ter por perto não, tá? Como objetivo principal dos integralistas era conseguir realmente chegar ao poder, eles apoiaram o golpe do Getúlio Vargas, o golpe do Estado Novo, porque Plínio Salgado disse que Getúlio teria prometido a ele o Ministério da Educação. E como eles eram um grupo com bastante influência, né, um grupo bem grande, eles apoiaram o golpe do Getúlio Vargas, né, até porque eles tinham inimigos ali em comum, que o Getúlio também odiava, comunista, e eles odiavam também. Apoiaram o golpe do Getúlio, só que quando o Getúlio assume, a gente tem ali alguns partidos sendo postos na ilegalidade. Ele já tinha um partido político pronto, né? E esse partido político já tinha eleito muitas pessoas na eleição. Já tinha eleito muitas pessoas na eleição anterior, mas com a tomada de poder, ele bota muitos partidos na ilegalidade e não cumpre a promessa que havia feito ao infeliz lá do Plínio Salgado. Pois bem, graças a Deus ele não cumpre essa promessa, o Plínio fica puto da vida, os integralistas puto da vida, em revolta, né, esse descumprimento da promessa, eles vão para as ruas em março de 38, o golpe foi em 37, em março de 38 eles já estavam na rua reclamando do Getúlio Vargas. Muitas pessoas estavam nessa marcha, reuniu muitas pessoas, mas também foi duramente reprimido. Afinal de contas, né, gente, quem gosta de repressão tem que saber lidar com repressão. Foram reprimidos, foram espancados, Getúlio Vargas desceu o cacete neles, merecidamente. Getúlio não era flor que se cheirasse também não, e quem diz que era, tá mentindo, era populista, era. Mas era um grande filho da puta, era um grande babaca. Reprimiu a galera, eles ficaram mais putos ainda. E os que sobreviveram a esse ataque aí do Getúlio, né, esse confronto, os que não se desfizeram, não se desmantelaram no meio do grupo, os mais radicais organizaram em maio do mesmo ano um ataque ao Palácio Presidencial, na tentativa de matar realmente o Getúlio Vargas e tomarem o poder à força. Conseguiram? Óbvio que não, até porque eles eram patéticos, né? Foram fuzilados e, para vocês verem que Getúlio também não era lá grandes coisas, não era bom não, foram fuzilados e os que sobreviveram a esse ataque foram presos. Inclusive o Plínio Salgado também foi preso e exilado em Portugal. Em Portugal, de Salazar. Era amigo dele, né? Ironia, né? Então, foi exilado em Portugal, ficou lá por 6 anos. E quando ele retorna ao Brasil, o AIB, né, que era a Ação Integralista Brasileira, que era o nome da organização, já não era tão bem visto porque os regimes fascistas na Europa já estavam se desfazendo. E aqui no Brasil não seria muito legal chegar de novo com essa ideologia, não. Então, o que ele faz para maquiar o nome de outrora? Ele coloca o nome de PRP, que era o Partido de Representação Popular. Ele retorna para o Brasil com esse partido, cria esse partido, compete nas eleições de 55. Nas eleições de 55 não ganha, tá? Porque ele vem como candidato a presidente. Graças a Deus não é eleito. Mas ele não desiste não, tá? Em 58 ele volta como candidato a deputado federal por Paraná. E aí, o sul do Brasil, né? Botando a gente nessa situação. É eleito pelo Paraná. Depois, em 62, ele é eleito
deputado federal por São Paulo e continua aí sua trajetória política fazendo o quê? Merda, óbvio. Afinal de contas, ele também apoiou o golpe de 64, se filiou ao partido do Arena, até porque o partido dele foi cassado, né? Foi desfeito aí no golpe de 64. Ele se filia ao Arena e essa é a trajetória política dele. Ele falece em 75, tá? Desintegrando de vez essa galera dos integralistas. Porém, as ideologias dele ainda são bastante compartilhadas, afinal de contas vocês estão familiarizados, eu tenho certeza, com Deus, Pátria e Família nos discursos atuais, não é mesmo? E, enfim, Plínio Salgado falece, o regime militar acaba e com o fim do regime militar nós temos a criação de novos partidos políticos, como qual? Como Prona, de Enéas Carneiro, que sim abrigou muitos integralistas e que tinha no discurso do Enéas a presença de ideais também integralistas. E quem diz que está mentindo, vai pesquisar porque é verdade, tava sim, quem gosta desse cara, ele também era um bom de um babaca. Além disso, galera, quando o Prona também é desmontado, porque também, né, cai aí de Maduro, graças a Deus, nós temos a migração dessa galera para outro partido, que era o PRTB. É o PRTB, é o Partido de Renovação Trabalhista Brasileiro. E para quem não sabe quem é desse partido, que compartilha de ideias integralistas, bom, eu vou dar só um nome aqui, tá? Porque todo esse vídeo girou em torno desse momento. O PRTB é o partido do Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Não é à toa, né? Não é à toa que eu ia estar falando aqui igual uma matraca, a troco de nada. Não mesmo. Era nesse momento que eu queria chegar. E aí a gente deixa aqui a frase de mamãe, né? Passarinho que acompanha morcego amanhece de cabeça pra baixo. Quem se mistura com porcos, farelo come, né? Diga-me com quem andas que te direi quem és. Não é à toa, tá, gente? Não é por acaso, não é só pra gente comentar. Beijos e até a próxima. Deixa o comentário, curte, compartilha, faz o que você puder aí pra me ajudar, tá bom? Beijo e até